apresenta a Kelly. Kellen, eu estou de antemão te agradecendo por estar aqui. Uma mulher muito ocupada, corre muito na vida, faz tudo, de tudo um pouco, né? Ô, meu amor, mas muito obrigada. Quero apresentar a Kellen Cristina Bento. A Kellen é formada, trabalha na profissão há 27 anos, com carinha de formada ontem, né? É pós-graduada aí pela nossa escola, pela IT, graduada pela IT, mas pós-graduada em gestão pública e terceiro setor pela IT também, pós-graduada em gestão do Sistema Único da Saúde pela Uniaselv, pós-graduada em Sistema de Garantias de Direito, com ênfase em Direitos Humanos pela Unifia, está na profissão há 27 anos e atualmente é coordenadora da Rede de Proteção Social pela Prefeitura Municipal de Bauru e vai falar sobre o Sistema Único de Assistência no município de Bauru. Kellen, agradeço muito. Vou passar a palavra um minutinho para a Gersilei dar as orientações sobre os outros passos do nosso grupo de pesquisa, sobre o projeto, o artigo, quer dizer, dá para falar aí, Ger, e agradecer a Kellen? Sim, sim. Também agradeço muito você, Kelly, é um prazer, né, estar te revendo, e é tão bom, né, rever alunos, e que seja bem-vinda, e o nosso muito obrigada, é muito bom essa fala sua, porque o nosso grupo de pesquisa, nós estamos escrevendo artigos sobre políticas públicas, né? Políticas públicas, políticas sociais. Então, com certeza, esta fala sua, essa apresentação do trabalho que existe, né, na área da assistência aí, que você coordena todo esse trabalho, vai com certeza dar uma abertura maior para quem já está, porque eu espero que para quem vai participar do nosso, acho que livro, né? Livro eletrônico, já deve estar com os seus artigos aí encaminhados. Se não tiver, vamos correr atrás do prejuízo, né? Tá Mas ok. seja muito bem-vinda e eu agradeço a participação de todos, né? E principalmente dos alunos. Isso demonstra interesse, isso demonstra alunos que querem fazer a diferença na profissão, né? Aquele aluno que quer fazer essa diferença, ele busca sempre. Não importa o horário, não importa a dificuldade que tem, mas a gente sempre dá prioridade para aquilo que vai, nos levar a um crescimento profissional. O Kellen, mais uma vez, o nosso muito obrigada e a palavra é sua, bem. Kellen, só uma vírgula aí. Tem gente perguntando a senha para entrar IT, minúsculo, 2020. IT 2020. Ok, Kelly. Boa noite. Que honra estar aqui, professoras. As duas tão queridas, tão renomadas, tão, né, tão especiais que moram no coração da gente, né? Então eu que fico feliz de poder estar aqui, né, Lívia? Foi uma luta para conseguir esse dia, esse tempo, mas é muito gratificante e eu estou sempre à disposição de vocês, e professoras, com o maior respeito e toda a honra que vocês merecem, tá? E, na verdade, eu não vou só estar assim, contribuindo um pouquinho com a experiência, mas com muita humildade, aprendendo com vocês. E o assunto não é novo, mas assim, compartilhar com vocês é sempre muito, muito bom. A gente fica feliz, é uma oportunidade para a gente também, do município de Bauru, para os alunos, e essa troca assim, faz muito bem, enche o coração da gente, traz uma alegria, traz um renovo, né? Então é muito bom estar com vocês. Eu que agradeço, tá? Do fundo do coração, Gersilei, Lília. Então, boa noite a todos presentes, né? Eu sou a Kellen, sou assistente social que trabalha na Secretaria de Assistência Social do município de Bauru.
E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o Sistema Único de Assistência Social desse município nosso, né? Município de grande porte, que o Sistema Único já faz parte há alguns anos, mas compartilhar também desse sistema é muito interessante, porque nós continuamos ainda com muitos desafios na política de assistência social, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, né? O sistema único da assistência social, nós sabemos que é um modelo público, né? Ele é um modelo que vem organizar toda a assistência social do Brasil, e ele vem trazer de forma organizada os serviços de forma descentralizadas, né, territorializadas, que nós, né, sabemos através dos CRAS, e também de forma padronizada, né? Então, o Sistema Único vem trazer essa questão da descentralização, padronização e sempre com foco no direito social, no foco nos direitos para esses usuários, né? Hoje, o município de Bauru, ele se encontra em gestão plena, né? É um município que é o nível mais avançado do Sistema Único de Assistência Social no município. E o que quer dizer isso, né? Gestão plena do município de Bauru? Porque ele tem autonomia na gestão de assistência social, ele planeja, executa e avalia as ações. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Ele coordena toda a rede socioassistencial, né? Todas as organizações da sociedade civil são coordenadas por esse sistema e recebe recursos não só municipais, como federais, né? Estaduais e federais. Então, por estar em gestão plena, ele tem essa autonomia e essa organização também financeira, né? Trouxe também os marcos legais, mas eu acho que não é necessário, né? Hoje em dia a gente dá na internet, é muito fácil pegar tudo isso, mas a gente vem desde a Constituição Federal de 88, depois com a lei orgânica, com a política nacional, a norma, né? As normas operacionais tanto do SUAS quanto do RH, a lei do SUAS, tipificação e os conselhos, né? Toda a questão da estruturação legal e também da estruturação da nossa política pública de assistência, né? É só para a gente lembrar, não cabe aqui ficar explicando tudo isso. Quando eu falei lá que o município está em gestão plena, que tem essa autonomia da gestão, de forma descentralizada, de forma organizada, né, de padronizada, falar de recursos financeiros também, né, para organizar toda essa rede de serviços, que a política de assistência ela tem essa responsabilidade dessa organização da rede de proteção social básica e especial. Como que aqui no município de Bauru a gente se organiza? Hoje, nós sabemos que saiu uma PEC recentemente a respeito de 1%, né, da questão dos recursos federais, né, recursos públicos repassado para a política de assistência social. Hoje, no município de Bauru, nós já estamos vindo há alguns anos com 6% do recurso municipal, dos recursos financeiros repassados para assistência social. Então, confirmei até hoje, está em torno de 6%. Só para ter uma ideia de quantos milhões é gasto aqui na assistência, nos recursos municipais são 34.983.09, quase 35 milhões. Esses recursos municipais, eles são para pagamento de folha, para pagamento do serviço de execução direta, CRAS, CREA, Centro-Pop, né, para manutenção, enfim. E recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, que também inclui recursos municipais, em torno de 59.821.140. Dá mais ou menos 60 milhões, com 34, dá quase 95 milhões a assistência social do município de Bauru. Tem como um recurso para financiar toda a rede de proteção social básica e especial, né? E pensando nesse sistema que a gente tão necessário a execução dele para a nossa política pública, para essa organização não só financeira, mas até para definição de serviços de forma assertiva, de serviços em locais que são necessários, né, próximo à nossa população, respondendo às demandas da nossa população, a gente precisa ter uma organização nessa rede. Para isso, é necessário ter um diagnóstico territorial, né, a importância desse sistema, junto com a vigilância socioassistencial, realizar esse diagnóstico
identificando os territórios de maior vulnerabilidade, o uso do cadastro único, né, uma ferramenta importantíssima da gestão, que a gente pode identificar onde estão os deficientes, onde estão as crianças, onde estão os idosos, para a gente, nesse sistema único, a gente implantar serviços, programas, né, projetos para atender essa demanda que o município, que a gente tem que estudar esse município, né? Mapear, que a gente sempre fala isso, nós precisamos estar atento e para mapear essas áreas de risco e vulnerabilidade social, né? Então, esse sistema é bem complexo, porque a gente precisa dar respostas às demandas sociais que são emergentes e que aparecem no nosso cotidiano, né? Para também contribuir com tudo isso, o sistema ele tem duas redes de proteção, a gente não pode deixar de falar, que é a rede de proteção social básica e a rede de proteção especial, né? A primeira, nós temos como porta de entrada os CRAS, né? Hoje, no município de Bauru, nós temos 10 CRAS, e esses CRAS, eles estão no território, né, de vulnerabilidade social. O nosso município é bastante grande, eu vou estar citando onde ele está, que vocês vão se localizar mais ou menos, e justamente aonde a população chega, né? A questão da vulnerabilidade social, da prevenção. Como é importante investir esse recurso, né, o financiamento da assistência social na prevenção, né? E prevenir as situações de risco, atuar nessas vulnerabilidades que essas famílias chegam lá nos CRAS, batendo na porta. Então, são mulheres, são idosos, são famílias que necessitam do serviço de convivência, são idosos que necessitam também de uma atenção, e aí para fortalecer esses vínculos familiares e comunitários e evitar o agravamento para não chegar na rede de proteção social especial, né? Como a gente estava dizendo, são 10 CRAS, só para elencar aqui para vocês. Nós temos o CRAS Ferraz hoje, ele fica ali perto da Hípica, perto da IT também ali, né? Perto da Hípica. Nós temos o CRAS Noroeste, que é para baixo da IT, ali na antiga cadeia municipal, indo para o Manuel de Abreu, Manuel de Abreu não, a favela São Manuel, que né, então é um CRAS ali que inaugurou faz pouco tempo. Nós temos o Santa Cândida, que é perto do Manuel de Abreu, esse sim. Nós temos o Nova Esperança, o Nova Bauru, que é lá no Escola Lar Rafael Maurício, né, que é também um local bastante conhecido aqui no município. Nós temos o Distrito de Ibiriçá, que é bem longe, também temos um CRAS lá, o Godói, o 9 de Julho, que é perto do Jaraguá, Fortunato Rocha Lima, o Europa, e nós temos o Ferradura Mirim, e esse CRAS Ferradura Mirim, ele tem um diferencial que ele tem uma equipe volante. Essa equipe volante no CRAS Ferradura Mirim só para ter uma ideia como é diverso, né, o nosso sistema, e como para a gente atender toda essa população, a gente, mesmo estando o CRAS num território de vulnerabilidade, para ter acesso, as famílias terem acesso, o território é tão grande, ele tem 17 bairros, contempla 17 bairros, que é necessário que essa equipe saia e faça um atendimento que nós chamamos de descentralizado lá no Otávio Razi, que é tão distante que é difícil a população chegar lá, chegar no território. Então, nós temos uma equipe técnica, né, uma equipe técnica, equipe de ensino médio, nós temos uma equipe formada que vai atender essa população também num território do CRAS, mas com uma equipe volante que vai chegar perto dessas populações que têm assentamentos, acampamentos, enfim, são populações que não têm como chegar nesse território. Então, nós temos 10 CRAS hoje, com assim, necessidade de implantação de outros, nos mesmos territórios, como eu estou dizendo. A gente atendeu os territórios, mas por ser uma amplitude muito extensa, um número de bairros e pessoas muito grande, que são são 3 no município de Bauru, os maiores, Nova Bauru, 9 de Julho e Ferradura Mirim. São os 3 territórios maiores. E aí, para isso, o CRAS também, sem uma rede, né, de serviços, também não tem como funcionar. Ele precisa estar encaminhando essa família com essas vulnerabilidades para estar fazendo o acompanhamento dessa família, para estar, né, fazendo um plano de acompanhamento individual dessa família, para que ela saia da situação que ela se encontra. Para isso, precisa dos serviços, né, nos serviços em torno do território.
Hoje nós temos o serviço de convivência de criança e adolescente, que é o serviço maior que nós temos no município de quantidade. Temos da pessoa idosa, temos de 3 a 6, 6 a 15, o de jovens, o programa intergeracional, inclusão produtiva, estímulo ao primeiro emprego e cozinha comunitária. O desafio maior nosso, nesse momento aqui no município de Bauru, está acontecendo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças de 6 a 15, que nós estamos passando agora, nesse ano, por um reordenamento desse serviço. O que quer dizer isso, né? Esse serviço, quando ele foi implantado, ele pensou em tudo isso que eu estava dizendo, né? O mapeamento do território, de colocar onde as crianças precisam, perto do CRAS, enfim. No entanto, o mundo, né, a realidade se modifica constantemente, né? E a gente sabe bem disso, bem isso. Quem trabalha mais de 20 anos na assistência, né? A assistência de hoje não é aquela, né, anteriormente lá, que nós não tínhamos nem esse sistema, né? Lilian Gersley conhece. Não tínhamos esses sistemas, eram todos segmentos, era outra realidade, né? E para atender esse segmento, esses serviços hoje, hoje nós estamos vivendo a questão da escola integral, né? Quando o serviço de convivência ele surgiu, a criança ficava meio período na escola, o outro período no serviço de convivência. Hoje nós temos a realidade da escola integral e nós temos também a realidade cada vez mais crescente de crianças atípicas, com TEA, com transtornos, com realidades que nos estão batendo a porta da assistência, que nós sabemos que tem a questão de saúde, mas que estão no nosso serviço e que para a gente dar conta de tudo isso é uma realidade que a gente está preocupada e que nós amanhã mesmo nós temos uma reunião a respeito disso, a gente vai ter que reordenar esses serviços, né? A tipificação também já ficou um pouquinho atrasada e a gente precisa rever em relação a tudo isso, né? As normativas, e a gente vem estudando, né? Bauru e todos os municípios em relação a DRADES, até a DRADES está assim, nos colocou que espera até não é uma saída, mas uma sugestão, uma alternativa, uma estratégia de Bauru para levar para outros municípios, porque essa realidade tá geral, né? Então, essa realidade da criança com transtorno e a gente, no caderno de orientação técnica, só ter assistente social, psicólogo, educador, não ter um profissional exatamente que fique com essa criança. No município aqui nós tivemos um cuidado, um olhar para essa criança e nós colocamos ainda um cuidador, né, assim, nesse serviço. Mas mesmo assim, dependendo da realidade do grupo de crianças nessa situação, um cuidador é insuficiente. Então, nós enfrentamos esse desafio e que essa família também está sofrendo demais, né? São laudos que aparecem e que as famílias também não sabem lidar com esses filhos, mães solos, né? A nossa realidade, a gente sabe, né, da assistência como é. Elas precisam trabalhar, sustentar os seus filhos e esses filhos também têm esses transtornos e o serviço também tem as dificuldades, né, de lidar com essa criança. Então, conversar com a saúde, conversar com a educação, conversar com o CRAS, com o CRES, com os níveis de proteção especializado mesmo, está sendo um desafio para a gente aprender junto como responder à realidade, porque cada ser humano é único e traz uma realidade única, né? Então, assim, o monitoramento faz muito parte dessa conversa, né? O monitoramento das organizações da sociedade civil. Então, ele traz muito essa realidade desses desafios dessas crianças, né? Os trabalhadores enfrentam também essa dificuldade porque não preparados, eles não sabem como lidar, e os educadores que estão no ensino médio, que fiquem diretamente com essas crianças, eles assustam, eles falam, eu não vou querer trabalhar aqui, porque eu não sei lidar. Então, aí muitas vezes a rotatividade desses profissionais é outro desafio, né? Nós sabemos que também os salários aqui do nosso Brasil, não estou falando só de município, também são salários pequenos, mínimos, né? Então, assim, para uma realidade que exige uma qualificação. Então, assim, é um assunto que a gente vai ter que repensar mesmo muito em relação a tudo isso, né? E as escolas integrais também, tendo a possibilidade de uma educação integral, o serviço de convivência também precisa pensar aonde ele vai trabalhar, que território que ele vai atender e aonde essas crianças estão, né? Precisa reordenar e colocar onde
a política pública onde a demanda existe, né? Então, esse é o maior desafio do município aqui na rede de proteção social básica, né? Na rede especial é quando a gente já não conseguiu dar conta lá na básica, né? E os direitos já foram violados, as violências, as negligências, o isolamento fica gravado, né? É uma situação também que a gente enfrenta bastante, situação de rua, né? Como a gente escuta falar, né? Como a demanda está aumentando. E aí a proteção, nós temos a média e a alta complexidade. No município de Bauru, nós temos hoje o serviço de especializado em abordagem social, que é justamente esse, né? Que faz abordagem na rua, com a população em situação de rua, né, no processo de convencimento, de levá-los para casa de passagem, para abrigos, enfim, né, que é um serviço que a gente bem sabe da assistência, não é fácil, né, o processo de convencimento e a mobilização toda. O SEID, que é em domicílio para deficiente, idoso e suas famílias. Nós temos o centro-dia para pessoa com deficiência e para pessoa com idosas. Nós temos um programa que é o de documentação civil e imigrantes, e o POS, que é sobre orientação social. Alta complexidade, também tipificados, o programa de calamidade pública, acolhimento nós temos para adultos em situação de rua, que é um diferencial, né, que nós plantamos não faz muito tempo, residência inclusiva, casa de passagem. Abrigos também para mulheres em situação de violência, idosos, crianças e adolescentes, república para jovens e idosos e família acolhedora. E para tudo isso funcionar, que é uma rede muito grande, né, 60 milhões repassado para essa rede, é um recurso considerável, mas ainda, claro, que insuficiente, porque a gente tem uma demanda bastante grande. A gente precisa dar conta de tudo isso com a vigilância socioassistencial, com o monitoramento e avaliação, né? Sem esses instrumentos, sem essas equipes, a gente não tem como fazer uma política pública e um sistema único da assistência social de trabalhar de forma organizada, padronizada e descentralizada, sem ter esse conhecimento dessa realidade e sem ter o monitoramento e avaliação dessas ações, né? O monitoramento e avaliação, ele é primordial dentro da nossa política. Nós temos uma equipe no município de Bauru Diferencial, que nós temos uma equipe que faz todo o monitoramento e avaliação da rede de proteção social básica e especial, aquelas cofinanciadas, né, desde o termo de fomento até o termo de colaboração, que hoje a Lei 13.019, o MIROSC, que a gente sempre fala, vem trazer, né, o termo de fomento, que é através dos conselhos municipais, que apresenta uma proposta e recebe o financiamento, ou o termo de colaboração, que é com o município. E hoje a gente tem também muitas emendas impositivas, né, uma novidade aí no município, né, municipal, através de vereadores, a gente ia através de deputados, então tem todo o acompanhamento desses recursos, que também são públicos, né. Então precisa estar sempre vinculado a um serviço da assistência social, precisa ser um serviço ou um programa que o município, né, tenha esse cadastro, essa inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. E nós temos essa equipe técnica que faz todo o acompanhamento, né? Para uma organização social desenvolver um serviço, ela precisa passar por uma seleção, ela tem um edital de chamamento. Esse edital de chamamento, ele tem alguns critérios, tem que ter documentação legal toda em ordem, e tem que entregar uma série de documentos, sendo assim, o de acompanhamento dessas ações, o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é toda a execução do serviço, mas também de aplicação dos recursos que é repassado. Então, se eu recebo lá, vamos dizer, 20 mil reais, né? Um exemplo, 20 mil reais para um serviço, onde eu vou gastar esses 20 mil reais? E aí o município também, além da tipificação, além de todas as normativas, nós construímos os padrões normativos, que esses padrões delimita toda a ação de cada serviço. Então, desde o objetivo, o público-alvo, a metodologia, indicadores de avaliação, ele tem toda ali a explicação, porque se uma organização é nova, primeira vez ele pega um serviço
e ele está iniciando essa caminhada, então ele precisa conhecer quais são as atribuições, quais são, que jeito que eu trabalho com essas crianças, por exemplo. Está escrito lá. E aí o monitoramento vai acompanhar essa organização com esse plano de trabalho que a organização entregou, e lá também descreve a equipe de referência que tem que ter nos serviços. Então, nesse plano de trabalho, também tem que contemplar a equipe de referência, os recursos humanos adequados para atender a população, né? Por exemplo, num serviço de convivência, eu não vou ter a mesma necessidade de cuidadores como de um serviço de acolhimento, né? De idosos, por exemplo, que eu preciso de um número de cuidadores muito maior, né? Eu preciso de uma equipe 24 horas, diferente de um serviço de convivência que 5 horas ele acabou, ou 7 horas da noite, ele não trabalha durante a noite. Então, tem todas essas minúcias de custeio, um serviço de acolhimento, onde a criança fica o dia todo, dorme, vive a casa, ele precisa de um gasto de alimentação muito maior do que um serviço de convivência. Então, tem que estar distribuído esses 20 mil que eles receberam, vamos dizer assim, em todas essas questões, né? Desde RH, alimentação, que é custeio, auxílio, enfim. Então, tem essa equipe de monitoramento que faz todo esse acompanhamento. E aí, atendendo as questões da legislação, do MIROSC, da Lei 13.019, a gente também tem a Comissão de Monitoramento e Avaliação. São casos, né, com mais dificuldade de solução, a gente leva para essa comissão para, em conjunto, a gente decidir buscar estratégias antes de levar a algo muito mais sério, antes de levar, talvez, a uma notificação, né? E também o gestor da parceria, que o gestor da parceria acompanha todo o processo de todo o desenvolvimento do serviço, desde aquele que está, né, desenvolvendo tranquilamente, mas todos os problemas também são refletidos, são levados, são comunicados, né? E, assim, nessa parceria, o que eu falo que é o diferencial nessa parceria com as organizações, essa equipe de monitoramento que não é uma equipe que fiscaliza, ela é no processo de parceria, de contribuição, né, de buscar mesmo soluções conjuntas, de retroalimentar aquelas dificuldades que foram surgindo. Então, é muito legal porque não entra, porque a comissão de monitoramento e o gestor já são órgão fiscalizador, né? Como os conselhos, né? O Conselho Municipal de Assistência Social, quando ele entra com uma comissão de fiscalização, o nome já diz, né? Já é um outro, vamos dizer, nível, né? Então, a equipe de monitoramento e avaliação não, ela vai construindo e vai orientando numa horizontalidade e através desses indicadores de avaliação, e vamos rever o porquê que está acontecendo isso, a equipe não está dando conta, então a gente tem que pensar o que está acontecendo, se é questão do profissional, mas essa questão está muito mínima essa equipe, a gente precisa rever, em relação aos recursos, em relação às atividades com os usuários, né? Por que está tendo essa desmotivação? E vamos junto pensar, sabe? É sentar mesmo e pensar nessa construção, nessa parceria que todo profissional precisa, né? Ninguém trabalha sozinho, né? É uma rede de serviços. Então, como tem o CRAS, tem o CREAS, e aí tem que acionar muitas vezes para estudo de caso, né? Às vezes o profissional fica lá sofrendo muito tempo com uma situação, e aí precisa ter esse monitoramento com expertise para acionar se precisa de uma rede de proteção básica ou uma especial para fazer essa troca. Às vezes a situação está tão agravada que se está na rede básica, muitas vezes já passou e a gente precisa juntar forças para resolver a situação que está ali apresentada. Então, assim, é um controle, um acompanhamento, é uma vigilância, é um monitoramento e avaliação de toda uma política pública que é um sistema bastante articulado e, assim, um desafio muito grande é a gente estar próximo todo dia e conversando todo dia. Eu falo que dentro da secretaria nós temos algumas coordenadorias hoje, que é esse nome, e, assim, o desafio é a gente ter essa habilidade de estar conversando entre as diferentes coordenadorias e, assim, superando o ego, superando vaidade, superando para conversar sobre o usuário, para buscar soluções, né, para não apontar o culpado.
Eu acho que a política pública, como a vida da gente, a gente precisa ter essa habilidade, porque senão a gente não consegue conversar, né, Lili? A gente não consegue resolver, não é? E aí, esse é o desafio. Para ouvir, Lília. Será que me ouviu agora? Agora sim. Ah, eu digo assim, talvez você está caminhando para o fim da sua fala, e eu Isso. teria umas perguntas para fazer. Não sei se mais alguém tem um questionamento aí. Qualquer coisa, dá um espacinho. Pode ficar à vontade, Lili. É isso mesmo. Estou caminhando mesmo para o final e dizer que o desafio de um sistema é a gente também estar como gestão disponível, né? Disponível a consertar os erros que a gente tem todo dia, né? Porque é muito trabalho que nós temos, é muito desafio, o mundo exige muito da gente, né? E assim, a gente tem que continuar humano, né? A humanização desses atendimentos com as nossas equipes. Eu acho que isso está faltando muito no mundo, né? Eu falo assim, como é bom a gente falar de assistência, mas olhando nos olhos, como a gente está aqui hoje, né? A gente trocando, a gente podendo ter esse momento de reflexão e juntos sair com uma solução. Se para nós, na gestão, a gente tem essa dificuldade, esse desafio, imagina com a vida dos nossos usuários, né? Quem somos nós para decidir a vida do usuário sem ter esse momento de respeito, né? Sem ter esse momento de escuta, de acolhida, né? E com as realidades que todo esse mundo está nos colocando, né? Então, para funcionar esse sistema de forma organizada, descentralizada, planejada, é uma exigência de respeito com as colegas, com as redes de proteção, que tem tanto desafios, né? Às vezes tem muita competição entre equipes de rede de proteções, e quando eu falo de egos, eu também me coloco de estar me vendo todo dia, né? Kellen, porque caminho que você vai tomar, né? Não é apontar para o outro, é apontar para mim, porque caminho que você vai tomar. Seja mais humilde, vamos voltar para trás, porque a gente tem que começar da gente, porque senão tudo isso que eu falei perde totalmente o sentido, né? Então, fazer gestão é isso, né? A gente aprender, ouvir mais do que falar, né? Valorizar os conhecimentos que tantos passaram antes de mim, como vocês, professoras, e a gente tem que acolher e respeitar, né? Isso é muito importante, e os usuários nossos também precisam desse respeito, que eles sabem o que eles querem da vida deles, né? E aí construir junto, que fica uma maneira gostosa, prazerosa, efetiva de direitos, e ver resultado com valorização, isso é muito grandioso. Acho que é Nossa. isso. Olha, Kelly, muito agradecida, muito obrigada. Mas, ó, eu queria só fazer uma coisa, uma pergunta assim. Nossa, que estranhei quando você falou. Por exemplo, eu penso então que as normativas não acompanham a demanda e nem a realidade. Quando você fala, por exemplo, que está chegando para o serviço social crianças autistas, né? Crianças com problemas mais psicológicos, enfim, e que não tem a pessoa especializada própria para tratar dessa demanda que está chegando. Exatamente, não Teria tem. que ir para a demanda da saúde, mas que por conta das vulnerabilidades sociais são trazidas para assistência. E não tem o respaldo para isso. Olha que problemão. Problemão. E Problemão. é muito sério, porque as políticas públicas ainda estão com dificuldade de conversar, né, Lilian? E as Quantos anos a gente normativas fala não isso? acompanham a demanda, então. E as A normativas também não tipificação acompanham. não acompanha. Não, exatamente isso não. Isso, se eu estou falando isso no serviço de convivência, que a gente está vivendo isso, e assim, as organizações estão gritando, a gente está tendo que fazer muita reunião para junto buscar soluções, que não temos isso escrito em lugar nenhum. E aí, e você imagina isso nos serviços de acolhimento, como isso tá sendo vivido, né? Porque as crianças chegam acolhidas e elas têm essa situação. E hoje em dia, você imagina um serviço de acolhimento de pessoas idosas
que hoje nosso Brasil está sendo cada vez mais envelhecendo, a gente tem que pensar nisso, e aí eles entram com uma autonomia no serviço de acolhimento de idoso, automaticamente, durante a vida toda, vai chegando no finalzinho da vida, eles vão ficando, muitas vezes, algumas situações acamados. Acamados é a assistência social que tem que cuidar, né? Então, não é. Então, aí entra também a questão dos insumos, como fralda, medicamentos, enfim, tudo que uma pessoa Eu acho assim, o nosso Cefes, né, estão trabalhando firmemente pelo nosso piso salarial. Estou achando muito bom esse trabalho que está sendo feito, já passando em algumas instâncias. Mas eu não sei se é o Cefes, se é o CRES, enfim, se é o SUAS, enfim, que tem que voltar-se na questão das normativas, porque aí vai colocar exatamente. cada pessoa, cada situação no seu lugar, porque nem idoso acamado não seria na assistência, né? Ou então gente para trabalhar com isso. Eu acho que está na Exatamente. hora da tipificação, iniciar um trabalho de mudança ou alterações ou melhorias na tipificação da assistência Exatamente. social, né? Um serviço híbrido, né? A gente está falando bastante a respeito da saúde, da assistência, né? Por exemplo, num serviço de acolhimento, ou por que não num serviço de convivência? Serviço de Então, convivência, que tem uma organização que trouxe 28 crianças com esses transtornos, laudadas. Como você vai lidar com 28 crianças, com um educador ou dois educadores, né? É nossa com realidade. criança que tem o laudo dessas questões, Laudadas. laudadas. Então é muito sério, Muito né? sério. Por isso que a assistente social não pode deixar de existir, entendeu? É, é verdade. Quando eu vi que este ano e o ano passado não tivemos alunos para o serviço social, eu digo, Nossa, nossa, como vai ficar a situação como vai? social, dos direitos sociais do ser humano? É verdade. Porque nós, Então, assistentes sociais, somos primordiais para com o outro nestas situações, dessas todas situações de vulnerabilidades, né? é Somos verdade. os primordiais. E não Tem tem mais outra, alguém? não Mais tem outro alguém? profissional, né, para que faça isso, né, Lília? Pois é, tem que ter profissionais. Alguém quer perguntar algo para Kellen? Gente, antes de alguém perguntar, alguém pode bater uma foto para mim. Você pode bater aí, Kelly? Você sabe bater foto aí de todo mundo? Alguém Eu, pode bater uma foto? Eu não consigo do meu celular celular bater. mesmo? Hã? Pode ser com celular? Você está vendo todo mundo aí na tela? Tem muita gente ou só você? Deixa eu Podia. tentar abrir. Peraí. Tenta abrir. Alguém mais pode bater foto aí pra gente? Que o meu eu não Vou consigo. ver se eu consigo aqui ler. Mas você está vendo todo mundo aí na sua tela? Porque eu só vejo a Kelly, não vejo nem eu. Não, eu estou vendo aqui, mas não está saindo muito Eu boa, não não. consigo Não abrir tem a problema. câmera Oi? agora. Eu não consigo abrir a câmera agora, tá? Tô dirigindo. Elian, vê Tá se bom. saiu boa aí. Eu bati uma aqui. Mas para mim não aparece, mas bate aí, bate mais. Só para a gente ver. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para Kelly, Gersilei, algum aluno, algum participante do nosso Eu grupo? quero, eu quero só acrescentar aí o que a Kellen estava colocando, né, dessa dificuldade, principalmente com as crianças, né, que são demandas emergentes que está aparecendo para o serviço social e que o serviço social acaba sendo cobrado, né, para dar uma resposta para essas situações. E nós estamos percebendo, eu que tenho uma nora que está dentro da sala de aula, é uma situação também muito difícil para a educação, porque com a inclusão, as salas estão com, às vezes, até 6 alunos com alguma deficiência e um monitor. E tem período que nem esse monitor a educação está conseguindo manter. Não tem.
Enfim, a educação está caminhando um pouco para o caos, porque nem é, substituto, professor substituto estão encontrando, né? Estou vendo, a minha nora vai pedir aposentadoria de uma escola e ela já está sendo procurada por outras escolas que a conhecem e querem que ela vá trabalhar como substituta naquela escola, porque eles não têm professor. E isto vai acontecer também com o serviço social, porque nós temos muitos profissionais que já têm alguns anos, né, de trabalho nessa luta e até hoje, né, Kelly, ainda não decidiram o nosso piso salarial. Mas como nós, o Estão assistente social, trabalhando, né? Mas ainda não está. estão trabalhando, mas há quantos anos, né, Lília, que vem, mas não se fecha. Mas nós, que somos assistentes sociais, eu sempre falo para a Lília, teimosos, né? Nós continuamos e acreditamos que para essa nova geração aí, vocês terão, né, algo definido, porque está caminhando mesmo para uma necessidade. E esta falta de procura até de interesse de alunos para o curso de serviço social, eu acredito que um pouco seja isso também, porque se vai procurar o piso, em alguns lugares até que é razoável, mas em outros é muito desinteressante, né? Verdade. Enfim, mas nós acreditamos que o assistente social ele é muito fervoroso e acredita, né, e tem muita esperança, e nós, professores, temos esperança que isso em breve será resolvido, né? Mas eu quero fechar utilizando até uma fala sua, Kelly, que você coloca muito a questão do assistente social ser humilde, né? Se reconhecer ali na frente até dos colegas do usuário, e algo que eu sempre falei muito em sala de aula, realmente a humildade é uma qualidade que tem que ser primordial no assistente social. Nós precisamos ser capazes de socializar os nossos conhecimentos, Ter buscar empatia. ajuda quando precisamos, sem medo, tá? De ser, porque eu vou pedir ajuda para um colega, isso não vai diminuir a minha capacidade nem o meu reconhecimento enquanto profissional. Pelo contrário, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer em algum momento, dizer: eu não consigo, eu não estou dando conta, me ajude, né? Ou vamos juntos buscar uma solução, que é o que vocês estão fazendo, né, nesse trabalho da gestão aí, e precisamos disso, porque senão nós não caminhamos, né? Isso é muito necessário. Então, Kelly, eu fiquei muito feliz de ver que hoje, né, você que está na luta aí já há alguns anos, e que reconheceu que essa qualidade ela é primordial e está passando isso para os nossos futuros assistentes sociais que estão aqui também nesta reunião e ouvindo o, o tanto do trabalho, né, que dá para a gente imaginar, mas a dimensão disso, ela é muito, mas muito, que se a Kelly fosse falar, ela ficaria aí um dia todo Sim. falando desse trabalho socioassistencial, né, Viu, Kelly? Gersilei?
Eu Oi. queria te interromper um pouquinho e aproveitar e convidar a Kellen para fazer parte do nosso grupo, viu, Kellen? Ah, Eu será sei um que você é prazer. muito ocupada, mas tem tudo a ver com você. O nosso grupo nos reunimos uma vez por mês, durante essa uma horinha só. Ai, que Uma vez gostoso. por mês por uma hora. E é um grupo que estamos começando a pensar nos artigos sobre políticas sociais, né, políticas públicas sociais, e para ver se do final do ano lançamos um livro, nem se for eletrônico, mas já lançamos um, já fizemos uma coletânea, o nosso grupo, é um grupo muito bom esse, e estamos já pensando no próximo, ou coletânea, ou no livro da IT, também de forma eletrônica. E Mas eu vou olha, convidando você para fazer parte, viu? isso. E Obrigada. a Kellen, pelo visto, só você escrever, socializando Esses essa sua slides, prática já dá mais que um artigo, dá né? mais. É E- porque são 15 páginas, filha. Se você, seus slides já são em 10 ou 12, não sei. então, Dá para escrever dois artigos. Que bacana, muito bom. Mas eu vou te fazer o convite depois para você entrar com a Tá, gente, tá bom? tá joia, agradeço. Gente, eu Bom, agradeço. Todo eu mundo quero. precisa fechar também. Depois a Jerry encerra, mas porque às 19 horas muita gente tem que sair, né? Kelly, muito obrigada. Você viu Obrigada. como foi importante você Ai, conversar com a gente. ai, que Muito bom. Estou à agradecida. disposição. E não vai Prazer. ficar só dessa, a gente vai Ai, pôr. que Não se delícia. preocupe. Eu sei que você Obrigada. gosta, mas olha, tem uma frase assim: quem muito faz, consegue fazer tudo. É, Entendeu? Quem muito verdade, faz, dá conta de tudo. dá conta. Se Com Deus quiser. certeza. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Gersilei, fecha aí, meu amor. E obrigada, Obrigada. Gersilei. eu Pro, também, Professora, tá? posso falar um pouquinho? pode. Rapidinho? Eu ia falar um pouquinho. Eu tô dirigindo, mas eu prestei É. atenção. E o que me chamou bastante atenção durante a palestra, né, durante a conversa, foi os dados também que ela passou, os dados muito importantes. E hoje em dia é difícil a gente conseguir, às vezes, direto na internet, né, esses dados muito específicos aqui na cidade de Bauru mesmo, né, que ela citou. Então, se depois ela conseguir passar para os professores colocar no grupo, seria interessante também. Kelly, Tem nos Kellen, slides lá, com certeza. Kellen é a Lurdinha. Oi, É, Lourdinha. Aí eu tudo não bem? estou vendo, mas Bem, ela está amor. aí. Eu queria só colocar que essa sua ansiedade eu compartilhei por muitos anos, né? Essa questão da importância do trabalho em equipe entre as secretarias, entre as políticas, né? Porque isso é uma coisa muito séria, muito importante. Enquanto você falava, eu acenava com a minha cabeça aqui, e aí, de repente, você falou da questão do trabalho híbrido, né? Isso é importante, porque assim, quando a gente pensa no idoso acamado, ser da saúde, mas eu acho que tem uma vertente social, né, que a gente precisa pensar. A gente não pode descuidar disso. E aí, outro ponto também, só rapidinho, é a questão da escola. Isso que você falou, dessa dificuldade do recebimento dos alunos laudados, a escola não está preparada, a escola do Estado, ela não está preparada para receber esses alunos. As escolas municipais ainda têm esse apoio da educação especial, tem o professor, tem o cuidador, né? Tem todo um aparato para receber esse aluno. Aí quando ele chega, quando ele acaba o nono ano e ele tem que ir para o médio, ele tem que necessariamente ir para o Estado. E o Estado, muito embora tente, mas ele ainda está engatinhando. E o professor, ele não tem essa formação, ninguém ensina para ele lidar. Você imagina no ensino médio, um professor de física adaptar um conteúdo, um professor de química adaptar o conteúdo. Não é fácil. E eu vivi isso e eu sei o quanto isso é difícil. Então, assim, você falou coisas que eu vivi e que eu estou vendo que ainda estão aí e que estão se agravando. E a importância do nosso olhar, porque só o assistente social vê o todo. Eu falo assim, gente, que falta faz um assistente social nessa situação X, porque nós temos o olhar para o todo. Realmente a gente não fecha em uma única situação, né? Então, assim, parabéns, obrigado pela sua fala, né? Maravilhosa, né? E é uma pena que ainda a educação esteja lá sem o profissional para poder dar esse respaldo aí para vocês, né? Mas vamos torcer que de uma hora esse concurso sai, né?
Obrigada, Beijo, não vou me alongar. Beijo, beijo. Kelly. Lourdinha, que bom ver você aqui. Gostei demais. Que bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, a Gersilei está Eu encerrando. só quero agradecer mais uma vez, Kelly. Foi muito importante. Ratifico o convite da Lília, tá? Você será, assim, recebida com muito prazer, né? No nosso grupo. E tenho certeza que, além de você entrar, você já vai colaborar com o artigo, porque a sua prática já tem aí, daria para você escrever uns 2, 3 artigos. Mas você colaborando conosco já é uma grande valia, né, Li? Aos alunos que estão participando, aos colegas, aos Obrigada. profissionais, Obrigado. nosso agradecimento. Tá? Muito Muito obrigada, obrigada viu, pela professores e participação. alunos. Foi muito gostoso trocar com vocês. Estou à Bom, disposição, O viu? Kelly, Boa precisar noite. de alguma declaração, você me fala depois que a gente Ah, faz, tá bom. tá bom? Tá bom. Muito Fica obrigada. sossegada. Obrigada a todos, gente. Beijo. Até Obrigada, mais. Falou. beijo. Tchau, Até tchau. mais.